E estamos ao vivo. Olá, boa noite a todos. Sejam todo mundo bem-vindo a mais uma live do TI Online. Para a atividade aqui da ADESAMP, Agência São Paulo de Desenvolvimento, que é uma parceria, uma entidade vinculada à Prefeitura de São Paulo e à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo. Bom, bem-vindos aqui à live. Hoje a live está sendo organizada pela equipe do TI Cachoeirinha. É uma das nossas novas unidades. Agora temos no total 13 unidades. E, infelizmente, ainda por conta das restrições do Plano São Paulo da pandemia, não estamos tendo nenhum tipo de atividade presencial. Então, estamos produzindo muitas lives, encontros de networking, produzindo podcasts, para justamente manter um dos pilares do TEA, que é a capacitação em empreendedorismo e atividades ligadas aos empreendedores. Eu represento aqui a ADESAMPA e eu só gostaria de dar alguns recados antes de vocês prosseguirem com as lives, com a Bruna, que é a gestora do TEA Cachoeirinha, e com as lives. Nós temos um programa que é um atendimento especializado chamado Ciclo de Orientação Individual, com a sigla COI. O COI, para participar do COI, a Bruna vai disponibilizar para vocês o link do formulário. Preenchendo o formulário, um analista de negócios a serviço da ADESAMPA vai entrar em contato com vocês e vai fazer um diagnóstico sobre como está trabalhando, como a empresa de vocês estão trabalhando nesse momento. Se vocês tiverem as dificuldades que forem apontadas nesse diagnóstico, o analista vai sugerir ações pontuais para sanar os problemas da empresa. E nisso vocês conseguirem ter um melhor resultado. Então, é um programa muito direcionado aos problemas atuais que vocês têm na empresa, e é uma coisa assim que vai tentar trazer soluções pontuais para que vocês consigam ter um melhor desempenho no negócio. O segundo recado que eu preciso passar é o edital do Vitec. O Vitec, nós estamos na 6ª edição do programa. Ele é uma iniciativa de valorização de iniciativas tecnológicas, principalmente, preferencialmente, na periferia da cidade de São Paulo. E é um programa que faz um aporte financeiro no negócio, com um acompanhamento mensal, que inclui também atividades de capacitação em empreendedorismo e em gestão do negócio, justamente para que o aporte financeiro, o investimento que a ADESAMPA está proporcionando à empresa, ela tenha uma maior chance de retorno e independência financeira para o empreendedor que for contemplado no Vitec. O link está aqui aparecendo para vocês. Basta acessar aqui o 6º edital do Vitec, ver todas as regras. As inscrições são até o dia 30 de abril. Então, não percam tempo, acessem hoje mesmo o edital, para não ter nenhum problema de não ter o projeto e não ter a documentação que vocês precisam encaminhar para a gente. E, por fim, eu só gostaria de pedir que, ao final da palestra, vocês preencham o nosso formulário de avaliação, para a gente entender se o conteúdo está adequado, se vocês estão gostando da programação que a gente está oferecendo, se a transmissão foi ok. Então, por favor, só preencha o link de avaliação no fim da atividade e a gente aguarda que vocês retornem sempre para assistir nossas lives, assistir a nossa programação. Agora eu vou deixar vocês com a Bruna, que ela vai tocar aqui a atividade de noite. Obrigado. Obrigada, Alessandro. Obrigado a toda a equipe da ADESAMPA em gerir tantos TEAs e sempre colaborar com todo mundo. É essencial para que o nosso trabalho aconteça. Bom, então sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma live hoje nessa terça-feira, mas a primeira live do TEA Cachoeirinha. Então, estamos aqui inaugurando
esse novo horário. E, bom, não tinha outro modo de chegar nessa programação. Vão deixando aí seus comentários, quem for chegando, vai colocando aí. Se tiver a galera da Cachoeirinha, também comenta que vocês são daí. No mundo ideal, estaremos hoje no Espaço Novo do Teia, dentro do CCJ, comemorando e com todo mundo, mas devido à pandemia, continuamos fechados e não temos ainda previsão de quando vamos abrir, e quando abrir, provavelmente com todos os protocolos de segurança. Mas a gente queria dar um gostinho de vocês de qual é o espaço que o Teia vai estar ocupando, e para a gente era essencial falar das artistas que grafitaram esse espaço e que vão estar lá presente com a gente. Então, as convidadas de hoje falando sobre murais urbanos, falando sobre sua trajetória, falando sobre a arte delas, a Carolina Itzá e a Cleo. Então, sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada pela presença de vocês. A gente queria muito começar com artistas, por quê? Porque a gente entende que artista é uma profissão, que tem disciplina, que tem dedicação, e a gente queria muito trazer também essa ideia do espaço, né, que vocês tiveram lá. Então, sejam muito bem-vindas. Obrigada por aceitar o convite. Valeu, Bruno. Da hora, obrigada. Não sei se dá para me escutar com fone. Sim, tá dando para escutar. Carolzinha, tudo bem? E aí, Cleo? A última vez que a gente se viu foi lá no CCJ. Pintando, né? Sim, é verdade. Pintando. Desde então, a gente achou que ia acabar, mas não acabou, né? Estamos aqui, Pois no online. mulher. Nossa, estava até comentando com a Alessandra antes de começar a live que eu vi vocês uma vez, quando eu estava passando de busão, porque eu moro relativamente perto, e aí estavam vocês com as faixas laranja e penduradas nos andames. Eu falei, gente, que da hora, mano. Sensacional. Eu acho que vamos começar. Fala, pode falar. Não, você falando dos andames já dá para lembrar acho que a Carol também já lembra dos friozinhos na barriga, como que foi a parada. Mas foi muito, muito incrível o resultado, pelo menos, porque foi bem correria. Real. Para quem não tem noção, para quem está caindo de paraquedas aqui, as meninas, primeiro que elas fizeram trabalhos num tamanho considerável, né? É bem grande, depois vocês falem sobre especificações, porque eu também não sei, não faço a menor ideia de quais eram as medidas exatas, mas vocês também grafitaram espaços altos, né? Vocês tiveram que ter todo esse equipamento, porque vocês estavam trabalhando com uma altura, né? Uhum. Acho que todas nós, né? Até a Ziza também teve o carrinho, né, para subir. Foram muros bem altos. Todos foram bem altos. E a gente fez mais ou menos na mesma época, assim, uma encavalou na outra, assim, foi massa, que a gente pôde se encontrar. Foi. Eu comecei, aí a Carolzinha já puxou o bonde, aí a Ziza fechou a parte de dentro. Foi mais ou menos isso. Inclusive, gente, sinalizar que a Ziza, infelizmente, não pôde estar presente aqui hoje, mas que também, para quem lembra da Feira de Artes que a Ecocultural promoveu lá no Parque São Domingos, é ela que estava grafitando uma das placas. Então, era uma feira que a gente fez em volta do Parque São Domingos, e aí ela foi uma das artistas convidadas e grafitou uma placa enorme, assim, uma mulher incrível. Bom, então quem for chegando vai deixando aí nos comentários. Se surgir alguma dúvida, quiser também perguntar algo para as meninas, aproveitem que estão no ao vivo. E eu queria começar, a gente já falou aqui um pouquinho sobre como foi a experiência de vocês, mas eu queria perguntar como que vocês chegaram? Como que vocês iniciaram na arte? Eu sei que é uma pergunta muito complexa, mas como que foi o começo da caminhada de vocês? Eu posso começar. Eu comecei na arte, assim, com relação ao desenho, desde pequenininha. Eu sempre gostei muito de desenhar, de pintar, de artes gráficas, como a gente começa a perceber quando começa a assistir os desenhos animados. A gente
começa a gostar bastante, começa a perceber que tem uma certa atração por uns traços, por desenhos, por ilustração, e aí foi continuando isso, e mais ou menos quando eu tinha uns 17 anos, foi quando eu conheci um parceiro na escola, que me apresentou o grafite, e aí a gente começou a desenrolar umas letras, a gente assinava o bomb, que é o estilo clássico, né, no grafite. Para quem não conhece, o bomb é as letras que as pessoas veem, as mais comuns, as letras mais fáceis de ler, como eu costumo explicar para algumas pessoas quando a gente está dando aula. E aí, dali dos 17 anos, mais ou menos, depois ali, 2010, eu comecei a entrar ali na área dos personagens. Aí eu comecei primeiro substituindo letras por personagens, comecei a envolver no desenho ali, e aí comecei a fazer os personagens através do grafite. E aí, mais ou menos, a partir de 2010, para falar a verdade, foi quando eu comecei a trabalhar bastante com a parte do grafite, comecei a fazer bastante na rua, foi uma época que eu estava bastante ativa. E aí, então, não tenho muito como explicar, assim, como eu fui entrando, porque foi muito natural o grafite na minha vida. E aí, quando a gente vai ficando adolescente, vai ficando adulto, e a gente começa a perceber que aquilo ali vai fazer realmente parte da nossa vida. E então a gente começou a criar uma marca através do grafite, e aí começou a ir para o profissional, e é uma caminhada bem longa, foi bem construída com bastante detalhes, assim, não foi com muita formação, mas sim com muita prática. E eu acho que a maioria dos artistas de periferia se vê nesse segmento, né, de seguir aquilo que o coração tá mandando, e aí torcer para que tudo dê certo, né? E é isso, o grafite foi uma bênção na minha vida, e me conectou a vários lugares, a várias pessoas, a várias mulheres, e é mais ou menos isso. A gente vai conversando melhor durante a live. Então, eu comecei desenhando, né? Eu sempre gostei de desenhar, desde pequenininha. E aí, também foi na época da escola que eu comecei a ter contato, né, com o pessoal que fazia pichação e tal. Algumas meninas que já pichavam nos anos 90, né? Então, eu fui aprendendo e fui tendo coragem de dar os rolezinhos com elas e tal. E a gente até montou, né, uma grife que chamava The Flappers, que era só de mulher. E aí, nesse período, assim, era ainda muito difícil, né, para sustentar isso, para manter, né, a rua. Então, eu fui parando, fui arranjar emprego, fui fazer outras paradas, a vida me levou, né, para outros caminhos, assim. Inclusive, me levou para o CCJ, né, que foi o meu primeiro emprego, assim, com cultura, foi como jovem monitora cultural, fui trabalhar até com a Visa, né, e aí eu comecei de novo a ter contato, assim, com pessoas que iam para a rua, tal, nisso eu só pintava em casa mesmo. E aí eu voltei e fui me fortalecendo, fui fazendo mais rolê, né, principalmente com a mulherada, assim, que eu me sentia mais segura de ir, né, mais acolhida, era mais divertido até. Então, eu comecei a voltar. E aí foi isso. Foram vários altos e baixos também, porque, enfim, né? Sempre tive muito que trabalhar com outras coisas, até eu me firmar como artista, né? Eu tive uma vida meio dividida, assim. Mas aí agora consegui, né? Hoje eu só tô nessa caminhada da arte mesmo. Ai, que massa. É legal quando vocês falam na fala de vocês, 2 pontos que eu percebo bem comum, relação à espontaneidade, então como que começa no desenho e vai acompanhando vocês, e da persistência, né?
no sentido de continuar fazendo arte, mesmo aquilo dando um retorno e você trabalhando só com aquilo ou não, né? Como é uma constância. Às vezes, quando as pessoas falam, e eu acho que isso vem até no movimento de artistas de internet, no sentido de pessoas que já estavam na era digital e que postam apenas no Instagram e, às vezes, aprofundam um pouco em processo, no sentido que parece que é muito instantâneo, né? Parece que a pessoa acordou um dia e falou, nossa, vou desenvolver isso e que acontece, pum, no dia seguinte, 4 milhões de seguidores, 10 milhões de seguidores e várias marcas patrocinando. E é uma constância, né? Principalmente quando quando fala de arte de rua. Eu queria, arte de rua, arte urbana, artes visuais. Bom, vamos ver os comentários aqui, várias pessoas falando boa noite a todos que estão chegando. Sim, o Tem a Cachoeirinha está acontecendo online. A Cleo e a Carol, elas são responsáveis a Aziza também, mas não está aqui hoje, infelizmente, são responsáveis pelos grafites que vocês vão ver no espaço quando ele estiver aberto. E eu queria perguntar para vocês como que foi o processo de escolha dos desenhos, como que funcionou isso. Bruna, posso só comentar a coisa que você falou aí do... Sim, por favor. Porque assim, né, até estava pensando nisso esses dias, assim, né, essa coisa que você posta um negócio e já bomba, né, e a trajetória da artista, assim, é muito diferente, né, você ter uma trajetória e eu acho que tanto eu quanto a Cleo, né, quando a gente começou, não tinha redes sociais ainda, essas paradas de Instagram, né, isso para mim é até relativamente novo, assim, né, ter que lidar com esses novas formas, assim, de divulgar o trabalho. Antes tinha, no máximo, eram uns blogs que a gente fazia, né? E não tinha muita, a gente tirava foto analógica mesmo, imprimia a foto, né? Revelava. E era raro, né? Ter uma câmera, assim. Então, é muito doido, né? Porque eu já peguei essa transição, né? Então, eu acho estranho você do nada assim, né, e não ter um lastro, né, de caminhada mesmo, mas na real, assim, o que faz a artista e o que mantém, né, o nosso trabalho é a trajetória mesmo, é a persistência e é a relação com outras pessoas, porque, né, tipo, sozinha, né, da sala enfim, né, da onde você faz seu trampo, a coisa não afeta, né, como ela afeta quando você se coloca na relação, assim, com geral. Mas isso, só para comentar, que eu achei importante. Sim, é verdade. Às vezes, Sim, é verdade. isso que você falou da geração antes é real, né? Tem esse delay de tempo até que as redes sociais se tornaram as redes sociais. Uhum. Cleo, quer comentar alguma coisa? É verdade. Eu concordo com isso que a Carol falou. Acho que Acho que a gente consegue perceber ainda mais isso com a chegada da pandemia, né? Acho que deu para perceber bastante, assim, a divisão, assim, até mesmo da era tecnológica e para algumas pessoas que ainda não estavam aderindo. Então, foi uma mudança bem que ninguém esperava. Foi bem brusco. Que não que isso não esteja envolvido no processo, que nem eu gosto, nossa, Cláudia, acompanhando seu perfil, vendo, por exemplo, as artes que você faz no tablet, que você faz no digital, eu acho muito massa os seus processos, assim. Vendo eles acontecendo, eu penso, ainda para mim é muito surreal ver uma coisa que desenvolve no papel e depois você fazendo isso em tela e quantas possibilidades aquilo vira. Isso dentro do processo artístico eu acho incrível, de possibilidades. Sim. É o processo, às vezes, até da evolução das técnicas, né? Conforme as coisas vão evoluindo, então aparece muita coisa nova. E a gente começa a trabalhar com grafite, que acho que é o máximo, assim, da liberdade de você ter um suporte para você se manifestar. Ali você está extremamente livre e você vai pegar um muro de acordo com... É muito na rua, é muito livre. E aí, quando
você tem essas outras superfícies, né, constrói bastante sobre o artista. Então, é ótimo, mas é uma mudança. Dá para explorar outras coisas também, né? Eu estou aprendendo muito a usar, assim, outras paradas, até usar as redes sociais, né, para mostrar coisa do processo, assim, que eu acho interessante. Exato. Tipo, me comunicar, né, lançar umas enquetes, uns bagulho, assim. É massa. Exatamente. Eu acho até compartilhar aqui. Posso compartilhar aquela foto que você mandou? Acho que foi do primeiro rascunho, não sei se foi. Eu vou colocar na tela para você ver. Eu acho que foi o rascunho que foi para a fachada, né? Ah, sim. Deixa eu jogar aqui na tela para todo mundo ver. Para quem tá, tem um pessoal nos comentários que já está pedindo mostra as artes, gente. Vamos começar já. Os caras curiosos. Esse foi o esboço para fachada, né? Ficou basicamente não, né? Porque antes eu tinha trocado. Mas era em cima da ideia do que a gente tinha conversado, né? Eu conversei com a Ingrid que fez o convite. Um beijo para a Ingrid, se ela estiver assistindo aí, dá um salve nela. A proposta era representar os coletivos da Zona Norte, né? E como a gente conhece, o CCJ é um point muito, muito marcante assim, na adolescência de qualquer pessoa daqui da Zona Norte. Porque traz o espaço cultural, né? Que poderia ser mais acessível, ter em mais bairros, mas é o que conecta grande parte da juventude aqui da Zona Norte. E aí a gente queria representar os coletivos e são muitos, não deu para representar todos, eu sei que tem muita gente que faz muita coisa legal lá. E na minha adolescência eu vi bastante gente de várias vertentes artísticas, e aí eu quis ressaltar elas, né, as que foram mais marcantes na minha juventude. Foi a capoeira, a zumba, né? Sempre vi as meninas do zumba, da dança ali do CCJ, então eu quis muito que elas estivessem sendo representadas de alguma forma. O circo, né, que tem a oficina desde sempre, assim, então é uma coisa que também é muito marcante no CCJ. O sarau, a quantidade de artistas, de escritores, de poetas que partiram dali do CCJ, né, ou então que se moldaram ali no CCJ é muito grande. E eu queria também que os poetas estivessem sendo representados. A capoeira, então, que foi uma parada, foi uma coisa muito forte assim na minha vida pessoal. Eu fui capoeirista por um bom tempo. Eu fiz capoeira dos 10 aos 18 anos de idade e foi uma coisa que foi muito marcante. E aí eu queria que ela ficasse no começo, tal, tem toda uma trajetoriazinha assim. Não sei se eu posso já começar a explicar agora, mas é mais ou menos isso a ideia do muralzinho. Fica à vontade. Deixa eu passar então vou finalizar, então. Tá, fechou. Pode falar, fica à vontade. Tá. Aí eu coloquei as casinhas atrás do morro, porque a gente aqui, Zona Norte, todo mundo, quem é que tem perna conhece isso daqui, o quanto que tem de morro para subir e descer, entende? Então tinha que colocar esses morros aí. E aí ficou uma parada que representasse a quebrada e que fosse algo que remetesse à quantidade, o universo cultural que tem aqui, não só na Zona Norte, como várias regiões, mas aqui na Zona Norte a quantidade de coletivos culturais, de iniciativas de empreendedorismo, de iniciativas de várias coisas. Então, foi basicamente isso a ideia de representar as coisas, as iniciativas, tanto culturais quanto econômicas aqui do bairro. Nossa, que massa. Também eu fico pensando que ali naquele hall tem... O pessoal sempre fica um tempo, né? O pessoal chega antes, sempre fica ali, como se fosse um esquenta para entrar para ver alguma peça ou para participar de alguma atividade. Então é como se encontrasse também logo na fachada já encontrasse toda essa galera e todas essas
atividades. Bem massa. Acho que eu vou passar para a próxima. Ô, Carol, a gente vamos dar um tour pelos trampos da Cleo que estão aqui, aí a gente pula para os seus, pode ser? Bora! Tá. Vamos comentando aí o que vocês estão achando. Vamos fazendo esse tour virtual enquanto a gente não pode estar lá presencialmente. Aqui tem um pouco, você estava falando do andaime no começo, aqui tem um pouco desse processo, né? Sim, foi um processo bem, digamos assim, exigiu bastante do nosso equilíbrio, mais da nossa concentração, né? Mas a gente, com os equipamentos, tudo certinho, a gente fica mais seguro e rolou tudo certo. Mas no comecinho dá aquele friozinho na barriga. E a quantidade de pessoas, assim, com aquela pressão, porque é uma mulher que vai subir um andaime, né, gente? Não é todo mundo que vai passar despercebido. Muitas pessoas têm aquele choque positivo, ela também, tal. Mas também existe aquela desconfiança e até uma dificuldade, às vezes, no trabalho, porque ao redor, né, quando você não se sente confiante, não trazendo aquela confiança, você acaba ficando mais insegura. Mas isso, eu creio não, né? Eu tenho certeza de que todas as grafiteiras sabem da pressão que é, às vezes, de você precisar fazer um trampo numa dimensão maior Mas, enfim, é uma parada que a gente conseguiu tirar letra, é um detalhe, assim. Uhum. É interessante quando você fala isso, porque eu trabalhei com teatro um tempo e também tinha a questão da altura. Quando você vai ser técnico, você tem que ter o NR35. E também era essa surpresa quando eu sempre trabalhei, sempre tive a sorte e o privilégio de ter mulheres na minha equipe, de estar comigo lado a lado, a gente subir e começar a escalar o andaime com a cadeirinha e a galera dar uma pirada, assim, dar uma perguntada e isso é um choque de começo, assim, porque depois a gente acabava ficando várias horas e eles iam entendendo que não era. Mas eu acho massa nesse sentido de também desses equipamentos e dessa segurança quando vocês vão fazer um trabalho nas alturas. E uma coisa que eu queria te perguntar é em relação à proporção. Como que é para vocês quando vocês estão ali de frente? Você mostrou antes teve o esboço, como que é esse lance da proporção quando você está executando o trabalho? No meu caso, eu preferi riscar com um extensor. Eu tenho uma foto, mas eu acho que eu não mandei para você. Que é com aquele rolo, né? Aquele cabo longo. E aí eu consigo ver ele de longe. E aí ficaria mais fácil para mim riscar. E aí eu só delimitei mais ou menos o espaço para que coubessem, ficasse bem divididos os 5 personagens, né? E o espaço que teria a outra parte da quebrada. E aí foi mais ou menos assim, é uma conta não muito exata, assim, é mais uma noção do que como você risca, a largura dos meus personagens eu tenho mais ou menos uma noção, então eu vou fazer 5 espaços iguais, e aí vai riscando, assim, bruscamente com um rolo, só para você demarcar os espaços, e aí depois você começa, assim, ter uma noção e começa a riscar os detalhes. Comigo, o processo de riscar é mais ou menos isso. Entendi. E você lembra qual era o comprimento desse espaço? O comprimento, se eu não me engano, eram, acho que 30 metros quadrados. 30 metros de extensão e eu não lembro se era 5 ou 6 de altura. Só a parte do mural, não do chão até o final dele. Mas acho que eram 30 de comprimento e 30 de comprimento e acho que 5 ou 6 de altura. Entendi. Isso é só para a galera ter uma noção, assim. Eu espero que todo mundo que esteja assistindo essa live, inclusive, quando tiver liberado,
quando a gente passar dessa fase mais restritiva da pandemia, que as coisas melhorem, é o que todo mundo espera, né? É o que estamos torcendo para que isso aconteça. Vocês tirem foto, vocês observem, também marquem as minas no Instagram, para que eu espero que todo mundo veja isso ao vivo, porque também é surreal. Essa foto aqui que você mandou eu achei muito legal, porque dá para ver, dá para ter uma ideia de proporção, né? Essa foi um trampão bem grande. Essa foi na Ladeira Porto Geral, lá na 25 de março. Foi uma ação era relativo a mobilidade urbana. Então, era uma parada que a gente queria criar uma faixa para os pedestres caminharem. E aí teve toda uma ação com relação às bicicletas também, todo esse espaço para as pessoas poderem caminhar. E aí foi muito legal, foi um projeto do Bike Art Gira e da Como que era? Você lembra, João? Sampapé. Foram os dois que organizaram esse projeto. Foi um projeto muito bacana de participar. Que legal que eu também, antes de você, a sua arte interagindo com diferentes lugares, né? Então, estava no vertical, agora foi totalmente pro horizontal, pro chão. A tinta que vocês usam também possibilita isso, né? Da fixação, em relação à fixação, ao resultado. Sim, e no grafite a gente também aprende muito a ser desapegado com o que a gente produz, porque na rua a gente produz para a rua e é uma parada que é efêmera, não é uma parada que vai se manter por muito tempo. Hoje em dia a gente tem a facilidade do registro, né, que é o que às vezes vale mais do que às vezes a gente se importar mesmo, porque ali é uma parada que é para as pessoas, então o que vai ser feito dela é ali de acordo com a rua mesmo. E a proporção, assim, as técnicas do grafite também ajudam a gente a ter muita noção de proporção, porque no muro é sempre uma parada diferente da gente fazer que no lápis e no papel, é muito diferente. E aí quando a gente pega uma superfície dessa, eu adoro. Para mim foi uma coisa muito diferente, foi cansativo, claro, é muito cansativo. Lembrando disso, porque é um trabalho para as pessoas que não conhecem o grafite e tudo mais, é um trabalho extremamente que exige muito esforço físico, é uma parada que exige muito da gente. Mas foi muito gratificante, porque o resultado eu gostei pra caramba. E é legal como os seus personagens acompanham também, acho. Foi até quando foi sair nas nossas publicações durante a semana, aquele texto que você enviou, e aí você fala sobre os seus personagens e é massa como eles... como eles se apresentam em diferentes lugares também, né? Parece que é todo um universo que é apresentado para quem está ali como espectador. É muito bacana escutar, tipo, a visão de outra pessoa, mas tem muito a ver com isso, sim. Acho que é uma parada muito de se adaptar a qualquer situação. Eu acho que eu levo isso muito para a vida, e acho que nos personagens eu gosto de ter essa leveza e conseguir, assim, trabalhar em qualquer temática. A temática acaba sendo mais um estímulo para mim criar. Eu gosto bastante de formatos diferentes, possibilidades diferentes, eu gosto pra caramba. Que massa. Pessoal que está deixando perguntas, a gente vai dar um giro nas perguntas também, então continuem comentando aqui. Eu fiquei muito curiosa para essa última imagem. O do canto. Aqui eu tô na imagem? Isso. Tá. Essa foi em Santos. Nossa, foi um trampo também muito significativo. E foi em Santos, o Morro de Montserrat, que tem um morro lá em Santos que é muito alto, assim, são vários degraus para você conseguir chegar nas casas. Então, é só através de bonde, tem toda uma história lá na cidade, e a gente foi convidada para representar 5 mulheres desse morro,
E aí 5 delas têm alguma atividade ali cultural com as crianças e com toda a comunidade. Foi um trabalho de foram 7 dias e foi muito aprendizado. Foi um trabalho muito bacana. O outro, o do meio, é o do Galeria Quebrada Viva. Eu participei, foi lá no Campo Limpo Paulista. Foi um convite da Bru e do Gu. Eles são lá do Campo Limpo também, são 10 grafiteiros, um casal de grafiteiro e tatuadores monstros, assim. E foi bem recente, foi agora, com todos os cuidados lá com a pandemia. E só deu para matar um pouquinho da saudade, né, do que é o evento de grafite, mas deu para pintar, já foi bem legal. E o último é no estúdio de tatu de umas meninas nossa, as meninas são muito bacanas, sempre fizeram trampos comigo. E elas são tatuadoras incríveis. A Amanda também, ela canta um rap. E é isso. Legal. Várias colaborações, né? Que massa. Sim, nossa, eu acho que é muita gente que a gente conhece no grafite, acho que a gente faz amizade em todo lugar, né? Mas é muita amizade através dessas paradas. Muito legal. Deixa eu pescar um comentário aqui. Gente, a gente vai ter um momento só para perguntas. Eu vi que vocês estão aqui arrasando. É isso aí, engaja mesmo. Rafael Cardoso comentou sucesso, está vendo lives de grafite, se não tiver, que tal realizarmos pela oficina cultural? O Rafael Cardoso, ele é responsável pela oficina Juan Serrano, que faz parte das oficinas culturais, então acho que já tem um convite aí para vocês. Bora, então, bora. depois, Rafael, eu passo o contato das meninas para vocês, e aí vocês se negociem aí. E, nossa, vários comentários de elogio também. Uau, meninas, que lindo, amei. Quero os contatos dessas maravilhosas. Sim, vamos disponibilizar o contato delas para vocês. Instagram também, porque aí todo mundo já segue e acompanha os próximos trampos. Adriana Fontinelli, nossa, muito legal. Parabéns, meninas. A arte de vocês é linda. Então, muito massa. Continuem aí engajando. Agora eu vou compartilhar aqui o Instagram da Carol para vocês na tela, para a gente dar uma olhada nos trampos dela. Vão deixando nos comentários que uma hora a gente vai só rodar nas perguntas. Aqui tem bastante perguntas. Opa! Cadê? Deixa eu puxar aqui. Né? Lembrando que estamos ao vivo. Esse já é o IG da Carol aí. Depois a gente vai deixar nos comentários, então vocês vão poder ver. E aí, Carol, a Cléo falou sobre o Campo Limpo. Você tá ela falou sobre o Campo Limpo Paulista, que tá querendo estar mais próximo aqui da gente. Você tá no outro Campo Limpo, né? Uhum. Eu tô na Zona Sul aqui. No outro lado. É onde fica meu ateliê também. Ai, que massa. Acho que o primeiro ponto que eu queria perguntar é legal, gente, queria deixar também claro para todo mundo que eu estou realizando um desejo aqui, que é sempre, eu vejo as imagens e eu fico querendo perguntar um monte de coisa, então perguntem vocês também, se as meninas puderem responder, inclusive, meninas, se a gente portar alguma coisa que seja secreto, vocês falam, tá? Deixa eu manter o mistério do artista. Mas eu quero perguntar em relação a esses símbolos que eu vi um certo padrão, tanto nos que está no CCJ quanto no seu próprio trampo. E aí eu queria perguntar para você em relação a esses símbolos que eles se repetem e que eles se apresentam de formas diferentes, como está aí nessa personagem. Eu queria perguntar sobre eles. Tá. Como tá aí nesse kimono, né? E como tá lá no CCJ. Então, esse é um ideograma chinês, esse que está no kimono dela, que significa árvore. E ela está, né, nesse formato, assim, nascendo os mulungus, assim, então eu coloquei esse ideograma. Eu tenho um estudo, assim,
por causa da minha ancestralidade, né? Com os ideogramas, tanto chineses quanto japoneses. E, às vezes, na maioria das vezes, eu invento. Porque eu não sei falar nem japonês, nem chinês. Eu conheço alguns ideogramas só, né? Então, eu também, a partir de algumas formas, eu vou inventando, assim, vou escrevendo coisas imaginárias. E aí eu estou usando bastante, assim, né, nos trabalhos. E alguns eu coloco com o significado deles mesmo, né? Como nesse trampo aí, nessa pintura, foi assim. Ai, que legal. Deixa eu passar para outra. Esse daqui esse daqui já é um digital, ou você digitalizou ele? Eu digitalizei e colorizei, né, no digital. Assim, eu desenhei com lápis e tal, e misturei as técnicas. Esse trabalho foi para uma coletiva, né, lá do norte do país, e que trabalha assistindo mulheres, né, com, enfim, que luta contra a criminalização do aborto também. Então, eu fiz, é uma logo. Ai, que massa. É legal também ver essas artes, ver essas artes se identificando com outros, como se for com o logo de um coletivo, quando se identifica com a sua arte, e aí você cria essas imagens. É muito legal. A gente fala muito sobre empreendedorismo, e aí, por exemplo, as pessoas perguntam indicação de design para logo. E a gente sempre explica, assim, que tem os designers que criam logos, ou se a pessoa quer um artista que cria uma imagem, uma identidade visual, e a gente explica qual que é a diferença do outro, e como, também, para entender o que a pessoa quer. E então, isso também está no processo, mesmo no empreendedorismo, mesmo nesse processo diferente que é negócios, como também a arte contribui para isso. E como está no processo de cada design. Sim. E esse aqui já é um trampo que está no CCJ, né? Isso. Aí foi uma foto que o André tirou do muro lá, é um trecho, né, do muro, que é aquele muro mais alto, né, que eu pintei, externo, que dá lá para o terminal Cachoeirinha. E aí eu escrevi, né, como lá é um lugar de correria, que tá todo mundo indo trabalhar, e dá para ver da avenida também. Aí eu escrevi uma frase que vem da capoeira, devagar também é pressa, para a gente dar uma respirada quando vê o grafite, né? Inclusive, para quem nunca foi lá, tá bem perto do terminal. Então, tá bem perto do terminal Cachoeirinha, que é um fluxo. Inclusive, vocês conseguem ter acesso ao CCJ através do terminal. Então, por exemplo, quando estiver aberto, quando estiver acontecendo as coisas, quem quiser visitar e ter acesso, tá muito próximo. Isso de correria faz muito sentido. Sim. Assim, né, também eu trabalhei aí no CCJ, e aí sempre para mim esse lugar do terminal sempre foi associado com correria, cansaço, 1000 graus, né? Aí eu queria deixar uma mensagem assim de calma, uma mulher no casulo, assim, né? Essas coisas. Inclusive a ideia do TEIA, a ideia de ter um TEIA dentro do CCJ era para conciliar isso. Então, quem está nas passagens do dia, os empreendedores que queiram também ter um escritório, porque, na verdade, pode ser ocupado por todo mundo. Inclusive, até quando eu estava conversando com a equipe aqui, a gente falou, nossa, vai ser muito massa se um pessoal trouxer os cavaletes e quiser trabalhar aqui, quiser pintar aqui, quiser parar para aproveitar as mesas, aproveitar o espaço para ocupar de outras maneiras. A gente também pensou em trazer vocês no sentido de aprofundar e falar sobre essa questão. A gente vai ter um quadro fixo que se chama Profissão Artista, então sempre trazer pessoas que sejam de profissões artísticas e aprofundar esses processos, porque a gente entende que é tão importante tão profundo quanto qualquer outro trampo. Eu queria te perguntar desse daqui, ele foi numa fábrica de cultura, é isso? Isso, foi aqui no Capão, né? Aqui perto no Capão. Aí foi uma atividade do Grafite Mulher, Cultura de Rua, principalmente com grafiteiras aqui da Zona Sul mesmo, né?
E aí a gente pintou. Eu também trabalhei no Capão muito tempo, aí na fábrica de cultura. E nessa época aí, o Kelvin, o Alexandre e o Eric estavam presos injustamente, né? São meninos lá do Parque do Engenho. E aí eu deixei essa mensagem. Eles foram liberados, né? Agora. Mas ficou grafite também como um protesto, assim. É importante para não ser esquecido também, porque infelizmente não são casos isolados, né? É algo que aconteceu uma vez com pessoas específicas que não vai se repetir, infelizmente. Uhum. E tá acontecendo cada vez mais, né? A gente tem visto, enfim, várias injustiças, assim, e o grafite, às vezes, ele pode dar uma força para, né, reforçar a mensagem, assim, principalmente quando é na região, né, que os meninos moram até hoje, assim. Então, foi mais para riscar a faca um pouquinho, né, ó, aqui a mensagem permanece. E assim como a Cleo falou da questão da rua, da questão da arte interagindo com o tempo, com as alterações, isso também, eu sinto que permeia também as coisas que acontecem, né? Que uma mensagem, uma pessoa está passando ali de ônibus, a pé, está totalmente imersa na rotina dela, que a gente sabe que em São Paulo é frenética, e de repente tem um segundo de suspensão se deparando com uma imagem e refletindo sobre ela, e refletindo sobre questões tão importantes quando se depara com aquela simples imagem do cotidiano. Aí, vários grafites já, assim, né, desde que eu sou criança, vários grafites fazem parte, assim, da minha memória, sabe? Que, tipo, algum grafite que deixou uma mensagem, eu lembro até hoje, assim, né? Indo para a escola. Então, o grafite tem muito poder, assim, de espalhar várias mensagens, né? Então, eu sempre penso nisso, assim, quando eu vou para a rua. Faz muito sentido. Eu diria até que é um serviço público. Esse daqui eu vou ter que falar, gente. Quem for no Teia, esse está muito pertinho. Tá muito pertinho. Vocês vão ter muitas oportunidades para tirar a foto junto, marcar a Carol, parar ali um pouquinho também. Vai atender uma ligação, vai sair do Teia para atender uma ligação, você já atende ali na frente que você já interage. Esse aí tá bem atrás, né, de vocês. Sim, inclusive, queria falar que, infelizmente, a gente está fazendo esse tour online, mas, gente, essas obras são muito maiores, os detalhes vocês conseguem ver pessoalmente, vai ser outra interação quando vocês tiverem. E eu queria falar sobre o acabamento dessa, que ela tem uns brilhinhos, né? Ela tem uns pontos de luz. Uhum. Isso aí são purpurina mesmo, né? Eu jogo purpurina nos meus grafites, porque muitas vezes não dá para ver, mas de noite, quando o carro passa e bate o farol, assim, aí brilha, né? Então enfim, eu até ganhei uma pá de purpurina, assim, tenho ganhado, né? O pessoal tá vendo o que eu tô fazendo, porque dá um movimento, assim, pro grafite, né? E esse aí eu fiz assim também. Que massa. Inclusive, teve várias pessoas, né? Tá tendo esse movimento de pessoas que estão fazendo caminhada, estão fazendo exercício, estão explorando a cidade a pé, com máscara, com álcool gel, sem ter contato com outras pessoas, para dar uma escapada em relação a essa coisa de ficar somente dentro de casa, exercer uma atividade física sem correr risco com outras pessoas, e estão se deparando com esses acho que o nome é murais de empena, né, que são as beiradas dos prédios. Inclusive a Ziza fez um enorme, incrível, se não me engano, na Faria Lima. E aí eu queria perguntar para vocês como que é a interação com a rua, assim, como que tá fazendo, por exemplo, o CCJ, que tem um espaço, ainda vocês não estão tendo exatamente a reação do público, mas como é para vocês quando pessoas interagem através da internet com um trabalho, sobre, sei lá, feedback, histórias, como que é para vocês estar em contato com um público que vocês não têm controle?
Então, tem gente que recebe bem, tem gente que não gosta. Muitas vezes, assim, principalmente quando eu pintava úteros, né? Agora eu pinto menos. Tinha gente que não gostava, aí atacava o grafite, tá? E tem muita gente que recebe de uma forma, assim, da hora, sabe? Que emociona, tem muitas histórias. Eu acho que o importante é quando a nossa arte afeta mesmo as pessoas, né? E isso é valorizar o artista também, né? Quando você tem coragem de parar um pouquinho do seu dia e falar, olha, esse grafite me causou tal coisa, né? Pode ser gostar ou não gostar, ou provocar, né? Então, quando vem algum tipo de retorno, eu fico, assim, nutrida, sabe? Me sinto grata, assim. Porque é porque tá rolando, assim, né? Tá afetando as pessoas. É verdade. Acho que a interação das pessoas é muito... basicamente um dos combustíveis, assim, pro grafiteiro, né? Não que a gente faça para outras pessoas, isso acho que é muito relativo, de artista para artista. Mas a gente produz muito de acordo com o que a gente vê. Então, acho que é uma parada que automaticamente ela interage com as pessoas que vão passar, como a Carol disse, de uma forma positiva ou negativa, ela vai fazer parte dali do cotidiano daquela pessoa que está prestando atenção ali nas imagens do cotidiano, do seu caminho para o trabalho, da sua caminhada. E eu acho que essa interação do grafite é na hora já que o grafiteiro já está fazendo a arte. Porque aquilo ali, de alguma forma, vai chegar no olhar e no conceito de várias pessoas, de diferentes pensamentos. Então, a partir do momento que você já está expondo ali, já está colocando alguma coisa para ser discutida, sabe? Então, acho que as pessoas, elas interagem, querendo ou não, com o grafite. Então, o grafite, ele é, como você disse, Bru, no começo, que é basicamente um serviço social, porque é muito necessário. E quando as pessoas interagem de uma forma de expor a sua opinião sobre aquela arte, é um outro grau, já é uma parada que a pessoa está se sentindo à vontade para falar sobre aquilo. E isso não tem preço, assim, é muito bom pro grafite e pro artista. Até quando a gente está fazendo, né, o grafite para um monte de gente para trocar ideia. Isso é muito da hora. As crianças, né? Pô, quando as crianças são param... várias. Aí são as opiniões mais sinceras. Exatamente. Não é? Nossa, é aquelas coisas que você tá com medo de escutar, falando, não sei se isso tá bom. A criança, se ela vai aparecer, ela vai te falar, isso não tá bom. E aí você já sabe, não, a criança falou porque tá certo. Você realmente estava com aquela dúvida, você tinha razão. É muito bom a interação da rua, né, não só das crianças, mas é muito, muito, sei lá, muito marcante, né? Porque a gente mesmo leva, né? Esse cabelo assim é sempre assim, aí você começa a reparar no cabelo. Você faz o olho sempre assim, você começa a reparar no olho. Então, a opinião das pessoas, querendo ou não, a gente começa... É muito louco isso, né? E também, assim, a verdadeira rede social, né? A rua não mente. Às vezes você acha que tá fazendo um negócio que você vai arrasar, assim, e, putz, não rola. E aí não tem jeito. Isso é verdade, é muito. Né? É verdade. Aí você enfrenta, né? Tem que enfrentar também que às vezes sua mensagem não chegou, né? E aí você vai se coloca em movimento de novo para sua mensagem chegar, assim. Então é muito da hora isso daí. Exatamente. Ai, que demais. Hoje já me sopraram aqui para a gente ir para as perguntas. Falaram, Bruna, tá acumulando pergunta aí, então. Vamos para o público. Boa noite a todo mundo que deixou boa noite aqui, todas as páginas que estão acompanhando. Essa é basicamente a nossa inauguração online do Tem a Cachoeirinha, trazendo 2 artistas que vão estar presentes no espaço com as suas artes. Várias pessoas estavam aqui ansiosas para ver o trabalho de vocês.
A Terezinha perguntou como faz para participar. Bom, como público, vocês participam aqui ao vivo fazendo pergunta. E se você quiser dar alguma palestra, entre em contato com a gente, estamos aí abertos, queremos que vocês participem mesmo. Juliette Ruiz comentou, maravilhoso, o CCJ é referência de cultura aqui na ZN. A fala da Cleo deixou isso também bem claro, ela trocando a experiência dela. O Valtinho faz parte do teatro. Uau, meninas, que lindo, amei. Já está pedindo contato, sim, vamos colocar os contatos delas aí, Instagram, e aí vocês ficam fazendo tudo de vocês. A Tereza Maria de Souza perguntou, boa noite, por favor, como vocês precificam suas obras? Eu acho que até complementar falando, como vocês vendem, a gente falou bastante de grafite, mas vocês têm outros formatos de arte que vocês vendem e como o público tem acesso a isso? Já pode responder assim? Vai, Carol, você. Fala aí, Cleo. Você tem cara que entende melhor desse assunto. Vai lá, Carol. Não, você tem... Então, eu fiz uma tabela, que nem minha avó costureira tinha no ateliê dela, né? Ela tinha para bater botão é tal preço, para fazer tal coisa. E aí eu cheguei nesse preço perguntando para outras mulheres ou para outros grafiteiros e grafiteiras quanto que cobrava. Assim, aí eu fiz o meu preço. Mas eu sempre mostro assim, né, para as pessoas os valores que eu cobro. E o que eu acho que a gente tinha que ter uma rede para precificar, principalmente artistas de quebrada, assim, porque a gente tá num meio, ainda bem, assim, que as pessoas muitas vezes não têm grana para comprar arte, então, se a gente faz um preço de mercado, né, muito alto, e às vezes a gente quer que as pessoas tenham, né, nossas coisas, então a gente lida com, várias coisas, assim, que acho que artistas mais sei lá, né, elitizados, assim, não lidam, né. Então, eu sinto que, acho que esse dia ainda vai chegar, assim, do dia que a gente vai ter uma tabela geral, assim, para todo mundo usar como referência para a periferia. Assim, é um sonho. Mas eu fiz o preço assim, né? E quando é para periferia, eu cobro muitas vezes mais barato, e quando é para editoras ou para instituições, assim, eu faço o preço que todo mundo faz, né? Eu tenho esse posicionamento político, assim, e afetivo. Sim. É verdade. Eu também acho que eu trabalho pensando, acho que na mesma pegada que a Carol. Essa pegada da economia... Da economia não, mas, assim, do que acontece na economia na quebrada e a economia artística de um outro lugar é extremamente diferente, sabe? Então, a gente tem que se adaptar. A gente criou, acho que cada bairro criou sua própria economia para para terem suas próprias adegas, seus próprios bares, seus próprios mercados. Então, a gente também tem que trabalhar para ter os nossos próprios artistas. Então, eu creio que a gente tem que, basicamente, andar no escuro nessa parte, assim, não totalmente no escuro, mas a gente não tem uma referência, grandes referências ou muitas referências de artistas que conseguiram viver da sua própria arte. E isso é péssimo, sabe? Porque nem todas as pessoas conseguem sobreviver da arte, vender o seu trabalho, vender a sua arte. E a minha ideia quando eu tenho que cobrar é basicamente isso. A gente leva em consideração quando é uma instituição e quando é uma pessoa próxima, quando é uma pessoa que tem a mesma... ou moram no mesmo bairro que você, ou que é artista igual a você, ou que a gente tem a gente leva isso em consideração, mas também tem toda essa questão da gente conseguir vender uma tela nossa. A gente precisa ter uma ideia melhor, assim, de como a gente poderia administrar isso e contabilizar isso, mas é basicamente no escuro. A gente que tem, assim, uma média, eu pelo menos trabalho muito assim com
a quantidade de tempo que eu vou levar para a produção daquilo ali, o que eu tenho que fazer. Então, é muito relativo, assim, ao tempo de trabalho que eu vou me dedicar àquilo ali. E a partir disso eu consigo calcular, porque eu não consigo ter, assim, uma base, assim, de preço, assim, eu até vou compartilhar com você, Carol, você me compartilha essa parada aí também, porque já vai facilitar pra caramba. Mas é basicamente assim, a gente, pela nossa experiência, eu trabalho com arte há uns 8 anos, então eu fui aprendendo com a prática de como cobrar, de quem cobrar, e para que isso fosse uma coisa que seja justa, porque nada acaba vingando se a gente não trabalha de acordo com o que a gente está querendo trabalhar, sabe? Então, existe sim uma certa dificuldade, mas a gente está criando o nosso próprio mercado, o artista de quebrada, sabe? Mas a gente vai chegar lá, como a Carol disse. Massa, é um movimento, né? Tem uma pergunta aqui do União Ibero-Americana de Empreendedores. O grafite está ganhando cada vez mais espaço na galeria de artes. Quais são suas referências de artistas? Para mim, no grafite, será? Acho que sim, né? Minha maior referência são muito próximas de mim. Fala aí, Cleo. Não, para mim tá travando, aí eu cheguei depois, eu acho que depois que vocês começaram a falar. Pode continuar, Carol. As minhas referências estão próximas de mim no grafite, assim, né? É a Ziza, é a Ana Clara Marques, é a Krika, são mulheres que vieram antes, né? Tanto quanto a Cleo, tipo, as minas que eu vejo pintando, todo mundo tem a gente vai se comunicando, assim, mesmo que seja só pelo olhar, né, de acompanhar a obra uma da outra, assim, os murais, o rolê que tá fazendo, assim, eu acho que a gente vai criando uma cena, né? O importante é criar uma cena. Eu acho que tem se fortalecido uma cena de grafite de mulheres, assim como outras cenas, assim. E isso é importante, né? Ter uma variedade, assim, de trabalhos. Tudo isso forma uma referência, assim, de cada pessoa gosta de uma coisa, assim. Mas eu tenho também muita influência de muralistas, né? Da América Latina. E eu gosto muito de uma grafiteira chamada Bastardiga, que é colombiana, que eu curto muito o trampo dela, assim. É uma grande referência. E você, Cleo? Eu tenho muitas referências, assim, tipo, desde ilustradores, ilustradoras, grafiteiras, artistas em geral. Eu gosto muito dos estilos que tem aqui na América Latina. Acho que tem muito artista bom, assim, de ponta a ponta. Mas eu gosto da Xalac, que é uma mina que pinta com outro mano também, que é o Bruno Smoke, que é daqui do Guarani. É um casal que eu acompanho bastante os trampos. Eu gosto da Krika. Putz, mano, pra gente citar nome aqui, é mulher demais. Tem a Cis, tem a Ziza, Nossa, tem a Crioula, tem muita gente, é muita mulher. É um nicho, assim, do grafite que a gente ainda nem conseguiu conhecer todo mundo. Principalmente quando a gente se fala de mulher, né? Porque nem todas conseguem levar de fato o seu trabalho para as ruas, por não ter um suporte ou se sentir à vontade a ponto de você conseguir ter essa liberdade de expor na rua como você gostaria, sem se sentir menos incapaz ou qualquer coisa parecida. Então, é um campo que a gente precisa conhecer muito. Tem muita mulher fazendo grafite, picho, então, desde tudo. Eu acho que é uma área que está crescendo cada vez, não só o grafite, como o grafite feminino, no geral. Acho que a tendência tá cada vez maior. Ai, que massa.
Gente, lembrando que essa live vai ficar gravada, então quem quiser depois voltar e ir anotando e pesquisando essas artistas, fiquem à vontade. A Mari Lives perguntou, como é se render a arte do spray? É mais fácil do que outras tintas? Eu acho que não. Eu acho que acho que cada material tem o seu trabalho, assim. A tinta a óleo, ela demora mais para secar. O spray, ele seca rápido, mas ele é difícil de você ter o controle de manusear o traço. Cada tinta tem a sua especificação. Então, cada artista que eu gosto de trabalhar com tecido. Então, o spray provavelmente você vai usar para uma base, alguma coisa. Você não vai curtir tanto o spray, sabe? Então, é mais assim de preferência do artista, se ele gosta de pintar em tela grande. Então, ele vai amar o spray, porque o spray vai dar a possibilidade dele fazer coberturas diferentes, experimentar cores diferentes. Mas o spray, ele é mais difícil na questão de experiência mesmo. Acho que para você conseguir desenvolver bem, é mais a experiência de você praticar mesmo. Mas não é mais fácil do que as outras tintas, não. Eu acho. É bem isso, assim, é a mesma opinião, assim, é só na prática. E o spray, ele tem vários macetes, né? Você vai pegando com o tempo, assim, vai aprendendo. Eu não uso só spray, eu uso várias paradas, porque spray é muito caro, né? Geralmente. Então, eu misturo. Eu misturo várias técnicas, assim. Para algumas coisas, o spray é mais fácil. Eu pintei um mural só com tinta de terra agora, no Sesc Campo Limpo, e foi difícil pra caramba. Foi só com rolinho, com pincel, né, com tricha. E eu tava chorando, assim, querendo usar o spray. Porque, mano, dá muito trabalho, é muita demão, saca? Tem que toda hora, tipo, misturar a tinta e é muito difícil, assim. Não tem variedade de cores, né, como tem no spray. Então, para mim, né, que uso spray, foi bem difícil ir para outra técnica, assim. Mas tudo é questão de meter a cara mesmo e fazer. É a prática, né? Inclusive, acho que até pegaram um gancho aqui. A Rica Bless perguntou se vocês têm algum patrocínio. Eu já queria deixar aqui que, inclusive, patrocinem as minas, né? Alguém te quiser investir, ó, tem 2 artistas aqui para vocês investirem. Qualidade garantida, fala para eles, Carol. Qualidade garantida. Eu não tenho, não. Não, a gente não. Eu não tenho. Eu tive o patrocínio para poder. Tive um apoio de tintas da Color Gym para fazer o mural lá do CCJ, que foi um apoio muito importante. Inclusive, eu quero agradecer eles aqui, que deram máxima atenção. Foi muito importante lá para a produção. Mas eu não tenho patrocínio, não, tá, gente? Então, a vaga está aberta, né, de patrocinadores. Às vezes rola um apoio, né? Exatamente. Mas é um apoio pontual. Rola apoio. Rola também o pessoal que dá café, dá pão pra gente, quando a gente tá pintando. Sim. O pessoal que dá comida, esse é o apoio mais importante. Adoro. A Cláudia Figueira Perus, ela perguntou, eu não entendi, Cláudia, depois você coloca aí, porque eu não sei se vocês vão saber o que é. Ela perguntou, vocês vendem NFT? Vocês sabem quem é NFT? Cara, eu não faço a mínima ideia do que seja isso. NFT. Cláudia, deixa aí nos comentários. O Jair do Amaral perguntou, queria saber como é o processo produtivo de um projeto dessa magnitude, pessoal envolvido, utensílios, duração. Bom, elas compartilharam um pouco, mas eu acho, sei lá, por exemplo, como é a pré de vocês? Esboço, aprovação, MED, visita, contrato andaime? Tem uma produção. Tem esse processo de medir. Léo, como que foi seu mural lá? Então, eu fiz a medição antes, para saber mais ou menos o que eu precisaria de tinta, né?
E aí tem toda aquela questão, para saber a quantidade de tinta, você vai saber quanto de tempo que você vai demorar para pintar, então você vai saber quanto tempo você vai precisar para quanto tempo você vai precisar do andame, as licenças para trabalhar com altura, cinto de segurança, e aí comprar material, planejar o que você vai riscar lá, mostrar, aprovar, depois que aprovar, e aí você começa a pensar em como você vai colocar aquilo em prática. Resumidamente, é isso. Uhum. Eu acho que tem os murais que são mais de grande dimensão, né, que são maiores, que não é só você corpo a corpo ali com o mural, que eles demandam uma coisa mais industrial, né? Uma equipe, uma produção, precisa de segurança, precisa de pessoas para te ajudar, né? A fazer preenchimento, precisa de várias coisas assim que são outras etapas assim do processo. Eu encaro mais como uma coisa industrial mesmo, né? É uma equipe. E a gente, enfim, se envolve nesse processo, né? Quem vê não acha que é assim, mas tem um trabalho. Tem todo o planejamento por trás, né? E isso tudo impacta no processo. A Suzana Malu comentou as mulheres arrasando na arte. Sim, nossa, já começamos aqui estrela. Brinquei, falei, nossa, não tem nem roupa, mano. Azul, essa ideia da Elisa Maria, minha Cris Araújo. maravilhosa, Suzana. Que demais. Que da hora. O empreendedorismo na prática, comentou também, gostaria de fazer uma pergunta às artistas, como é empreender com propósito? Gente, lembrando aqui que levantamos a bandeira do empreendedorismo criativo, de que artistas são profissionais muito bem requisitados, muito bem habilitados, então essa é uma premissa do TEIA Cachoeirinha e de outros TEIAs também. Então, para vocês, como que é empreender arte com propósito? Vai, Carol, começa você. Então, acho que assim, no grafite, a gente tem duas vertentes, né? O grafite já surge assim, meio dividido entre o vandal, né? E o momento que você está trabalhando, assim, né? Já, às vezes se mistura, às vezes... Então, tem gente que nem trabalha, que faz grafite, mas não trabalha com grafite. Eu e a Cleo, a gente trabalha, assim, muitas vezes a gente também é trabalhadora da arte, né? Às vezes não também. Mas aí quando a gente está trabalhando, assim, eu sempre prezo por garantir, né? Que isso seja um trabalho e que seja respeitado como um trabalho. Então, talvez o propósito seja pensar sempre numa justiça mesmo, né? Para que a gente tenha condições dignas de trabalhar, de segurança, de cachê, né? E muitas vezes isso é difícil, assim. É uma conquista que a gente está tendo e não é, assim, recente, essas conquistas. Então, esse o propósito é esse. Sim. O empreendedorismo para a gente, na prática, ele tem muitas... Assim, a gente acaba sendo tudo da nossa empresa, né? A gente é o administrador, o contador, o divulgador, o artista. Então, a gente acaba meio que fazendo tudo que precisa ser feito. Então, além do empreendedorismo, nessa hora fazer uma diferença muito grande, assim, para a gente que é artista, uma breve organização, você estar consciente do que você está proposto a fazer, o seu trabalho estar organizado e você estar, sei lá, tem todo um contexto que a gente precisa estar alinhado para que a gente consiga trabalhar como artista, sabe? Não, a gente não simplesmente é só saber, a gente sabe cantar ou pintar ou desenhar ou escrever. Quando a gente quer trabalhar com isso, a gente passa por uma outra plataforma. A gente começa a ter que aprender a administrar os nossos sonhos e além disso tudo, a
aprender a administrar os trabalhos que chegam para a gente, como que a gente pode administrar isso, como que a gente faz o orçamento disso. Então, é tudo muito de acordo com a nossa experiência pessoal mesmo. A gente consegue trazer o empreendedorismo de uma forma que não seja tão elitizada, que seja uma forma mais... O ABC seja uma parada mais prática, assim, não uma parada muito na teoria. Então, acho que o empreendedorismo para artistas, nós da quebrada, é um empreendedorismo diferente. É uma parada que a gente precisa assumir muito mais áreas, assim, da nossa vida artística, para a gente conseguir ter essa ascensão, ter sucesso. Mas é basicamente isso. Ai, que massa. Acho que também dar spoiler já para o público que a gente está pensando em uma formação para artistas, nesse sentido de iniciar, né? Dar uma ajudada no caminho das pedras, que é empreender com arte, que quer entender de precificação, esse tipo de coisa, mas de uma maneira mais simples para que seja de acesso a todo mundo. É um dos nossos planos dentro do Teia Cachoeirinha. Tem mais uma pergunta da Tereza Maria de Souza, que é: como é a venda durante a pandemia? Vocês estão entregando? Como que está a entrega da arte de vocês, as vendas? Se vocês estão nesse momento também, né? Fala aí, Cléo. Então, eu estou preferindo fazer boa parte das paradas assim através do correio. E muita coisa não tem muito assim. As entregas que a gente faz através de metrô, essas coisas assim, a gente tenta ao máximo fazer tudo de um dia, tudo num dia. Então, as coisas realmente tiveram que tomar outro caminho, né? Mas a gente os artistas não pararam, né? Porque tiveram lives, tiveram muitas formas da gente trabalhar. Então, a gente teve que se reinventar, tanto com as entregas, tanto quanto com a divulgação, com várias formas de trabalho. Eu também me adaptei, né? Estou fazendo entrega por motoboy e pelo correio, essas coisas, assim. Tá rolando. Não dá para parar, né? A gente adapta. Tem um comentário do Universo Empreendedor, que é: trabalho maravilhoso, quanta representatividade e resistência. Putz, obrigado por acompanhar a live. A Cláudia Figueira falou: tenho 2 empenas grafitadas no prédio onde moro há mais de 1 ano e todo dia paro para admirar. A Cláudia, ela tá ali na Coab Taipas e nós temos empenas bem bonitas. Tem vários prédios, ficou muito massa no horizonte. Pessoas falando lindo, pessoas falando que... Tem uma pergunta aqui do Luiz Fernando, que é se vocês atuam na parte de oficinas. Sim. Né? Inclusive, tiverem propostas e as meninas estiverem disponíveis. Nossa, desculpa, Cláudia, que está um pouco atrasado. Bom, tem uma pergunta aqui. Já trabalhei em oficinas, acho que a Cláudia também já trabalhou. Fala. Desculpa. Nada, tá lento. Quer falar? Não, eu trabalho sempre com oficina, eu tenho esse trabalho como educadora também, de artes. Atualmente eu estou no programa vocacional, né? E é isso. Tem essa parte pedagógica que eu gosto muito de conciliar, né? Com grafite. Tem uma pergunta aqui muito específica, que eu acho que, né, inclusive já estão olhando para o futuro. A Yasmin Muniz perguntou: só se falam em criptoarte e NFT arte. Eu acho que NFT é em relação a isso. Vocês já estão estudando esse tipo de renda? Eu já ouvi falar de criptoarte, mas ainda não parei para entender o que é. Estou por fora. Não, eu estou por fora, porque eu vou sair daqui e já vou pesquisar essa parada aí, que já tem a segunda pessoa que fala sobre NFT, né? Eu nunca ouvi falar, nem criptoarte, de verdade.
Então, me sopraram aqui na janela do lado que NFT Art é um tipo de registro que foi lançado para a imagem. Então, você consegue vender a imagem digital. Então, qualquer pessoa que replica aquela imagem, se eu pego uma arte de vocês, eu comprei essa NFT Art e eu posto no meu Instagram, outra pessoa posso falar, aquela arte ali é minha, é como se fosse quadro passando de galeria para galeria. Tipo, eu disponibilizo e aí é um modo de monetizar a arte e ela vai ter um código como se fosse um CPF. Fino uma coisa. É tipo um direito autoral. Caramba, bacana. Né? Preciso pesquisar para entender o que é. Sim, eu vou pesquisar. Nossa, que massa. A Clau, aquilo que ela tinha falado do NFT, é uma monetização sobre arte digital. Olha que massa informação, gente. Obrigado por contribuir. Bom, várias Sim, pessoas aqui comentaram. Queria agradecer, meninas, por vocês terem participado, por vocês terem contribuído, toparam esse convite. Ficamos bem felizes aqui, em nome da Ecocultural, em nome do Tea Cachoeirinha. Queria agradecer a participação de vocês. Se vocês quiserem falar alguma coisa para finalizar. Bom, eu vou começar então a despedir. Bru, obrigada, viu? Só agradeço o convite. Foi um prazer estar aqui com a Cleo, assim. A gente só se viu lá na pintura, depois nunca mais. E foi da hora encontrar ela. Quero dizer que os grafites lá do CCJ, né, que foi a curadoria da Ingrid, ela chamou, né, pessoas que têm uma ligação lá com o espaço. Eu e a Aziza mora lá na Cachoeirinha, eu já morei, né? A Clã também lá da Zona Norte, então, tipo, respeitou mesmo, assim, né? Foi uma curadoria da hora, eu achei. E ficou lindo, assim, convido todo mundo para ir ver quando abrir, não sei se está fechado ainda, mas tá muito bonito, assim, os grafites. E é isso, obrigada. Quem quiser me mandar perguntas, né, pelo Instagram, lá no inbox, ou mandar o e-mail que está lá no Instagram também, é só me dar um salve. Eu adoro conversar. Eu quero também finalizar a minha participação agradecendo a Bruna pelo convite. Foi muito, muito, muito interessante conversar com vocês. E também de matar saudade de uma das grafiteiras, né? Porque faz tempo que a gente não cola. Essas coisas fazem falta e a gente sabe. E quero agradecer a curadoria da Ingrid, que foi sensacional. Eu acho que eu nunca imaginei, assim, fazer parte, assim, da fachada do CCJ, sendo uma mulher que ali tiveram poucos espaços para a gente, e agora isso abrir foi incrível. Eu agradecer também a todo mundo que participou, que mandou pergunta. Eu só quero agradecer, porque através disso aqui muita gente conhece o nosso trabalho, e fico muito feliz que bastante gente tenha participado. Que massa. Gente, vocês estão convidadíssimas quando a pandemia, espero que todo mundo esteja vacinado, que a gente possa voltar ao normal para aglomerar lá no Teia, para ficarmos, né, ter esse encontro. Em nome da Ecocultural também, eu queria convidar vocês para a Feira de Artes, assim que for possível, assim que voltar, para vocês fazerem um painel e a gente fechar isso. E é isso, gratidão. Começamos já 1000 graus, incrível. Queria falar para todo mundo também que participou, que a gente vai deixar nos comentários a avaliação, então é importante o feedback de vocês para nós. Se vocês quiserem de novo as meninas na live, deixem na avaliação, comentem na avaliação, é importante. Os arrobas delas foi deixado o link na descrição. Então, já está o link aí habilitado, vocês já conseguem acompanhar mais delas no dia a dia. E a gente tem uma novidade na nossa avaliação, que é todo mundo que responder a nossa avaliação vai receber um certificado que assistiu essa live. Então, quem está precisando aí de hora complementar, ou quem quiser também trocar aquela ideia e falar, não, recebi até certificado, tá aí nos comentários para vocês. Então, respondam
avaliação, tem o nosso grupo Rede de Empreendedores, tem a página da Cultural, tem o YouTube da Cultural. E é isso, meninas. Obrigada e até a próxima. É nóis. Bom, e agora, para finalizar, queria agradecer muito quem está acompanhando a gente desde de manhãzinha, com o Teia Perus, passamos pelo Teia Cidade Tiradentes, e a Clau está aqui para dar um recado. Na verdade, nós duas vamos dar um recado, né? É isso mesmo, Clau? Oi, Clau. Olá, boa noite, pessoas. De novo eu aqui. Então, a gente tem um recado. Na próxima terça, encontro marcado às 19h, nesse mesmo bate-canal. E vamos falar sobre fotografia do seu produto usando o celular. Hoje a gente, basicamente não, né? Tudo, o nosso novo normal agora é via internet. Então a gente vai fazer da internet a nossa vitrine. Então a gente precisa saber tirar foto direitinho do nosso produto para poder expor. Eu e a Bruna vamos falar juntinha. É uma oficina prática, então vocês vão poder ver como que faz, tragam as dúvidas de vocês, a gente vai falar sobre algumas técnicas, a gente vai também ter um bate-papo, então vamos poder trocar figurinha de quem está aí vendendo seus produtos pela internet, que a gente sabe que está importante para caramba. Hoje, inclusive, a live do Teia Cidade Tiradentes falou sobre marketing digital, então a gente vai estar reforçando, lembrando que essa live da semana que vem, ela faz parte do Alto por Cima, então está sendo uma série de lives que estão apoiando aí os empreendedores durante a fase vermelha da pandemia, e a gente quer reforçar essa questão do conteúdo digital. E essa semana, para quem achou que acabou, ainda tem live no sábado, então tem a Taipas volta aqui no sábado, a Ecocultural, falando sobre, vai ser às 11h, é isso mesmo, produção? Arquitetura na pandemia. Então, por exemplo, pessoas que estejam estudando arquitetura, pessoas que precisem de projetos de arquitetura, pessoas curiosas em relação à arquitetura, essa live é para vocês. Então, sábado nós voltamos aqui, tem a Taipas, né? E é isso, eu queria agradecer a todo mundo que ficou até esse horário, estamos experimentando, e é isso, ficou gravado, então quem perdeu de manhã a live do Teia Perus com a Clau, falando sobre imposto de renda, mano, várias dúvidas foram tiradas ao vivo, então aproveitem. Essa live ela vai ficar gravada. Uma planilha avaliação disponibilizada. Opa. Então é isso. Sábado tem a Tapas volta, então acompanhem, curta a página da The Sampa, curta a página da Cultural, sigam no YouTube, e é isso. Boa noite a todos, boa noite, Clau. Até a próxima live. Boa noite, até.